Queria chamar a atenção hoje para o seguinte: o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, ontem deu uma declaração que depois ele corrigiu com outra declaração, e nenhuma nem outra são verdadeiras. Ontem ele deu uma declaração dizendo que o Brasil está quebrado. E hoje ele deu uma declaração para tentar, de certa maneira, ironizar a reação à declaração anterior e disse que o Brasil está uma maravilha. O Brasil não está uma maravilha. Óbvio que o Brasil não está uma maravilha, longe de estar uma maravilha. O Brasil, aliás, não está uma maravilha há muito tempo. A gente já teve uma maravilha econômica no momento que a gente estava num desastre político, porque a gente vivia uma ditadura militar. E a gente já teve, como tem agora, uma plenitude democrática com desafios econômicos, sociais, políticos e sanitários brutais. Então, maravilha não tá. Agora, daí a concluir que o Brasil está quebrado, não é que é uma liberalidade, é uma temeridade, ainda mais dita pelo presidente da República. Então, para que não fique, o Brasil está quebrado, o Brasil não está quebrado. O Brasil está quebrado, mas não está quebrado. Então, vamos lembrar, vamos visitar um momento da história em que o Brasil quebrou. Para a gente entender o que é um Brasil quebrado, aliás, um país quebrado, né? A Grécia quebrou, por exemplo, em 2015. Quebrou em 2015, ela devia 180% do PIB. Ela quebrou, né? O Equador quebrou em 2008, a Argentina quebrou em 2001, a Rússia quebrou em 98, e o Brasil quebrou também. O México quebrou em 82, o Brasil quebrou em 1987. Como é que você podia dizer que o Brasil tinha quebrado? Uma empresa quebra quando ela não tem caixa. Uma empresa quebra quando ela não tem dinheiro para pagar seus compromissos. Então você vai pagar o salário, não tem. Você vai pagar o seu fornecedor, você não tem. Então você pode ter encomenda, você pode ter promessa de entrada de recursos. Se você não tem dinheiro na mão, você quebrou. É isso que é quebrar. Quebrar eu vendi 100 sapatos, o dinheiro vai entrar daqui 30 dias, mas eu não tenho dinheiro para pagar salário hoje. Aí eu tenho que pegar dinheiro no banco, mas eu já não tenho crédito, porque eu peguei muito dinheiro. Então aí você quebra. Então empresa quebra quando não tem caixa, que é dinheiro na mão. É isso que é quebrar. O Brasil, em 1987, ele já havia parado de pagar o principal, as parcelas da dívida externa. E parou de pagar os juros indeterminadamente. Anunciou, não vamos pagar. Quanto tempo? Indeterminado. Mas quando que você volta? Não sei. Aí você quebrou. Você decretou a moratória. É uma decisão unilateral, por falta de dinheiro. E aí o Brasil quebrou. O processo que levou o Brasil a quebrar é um processo longo, porque você não quebra de uma hora para outra. Manda recados muito importantes. E a habilidade do governante está em ler esses recados e reagir da forma adequada, correta. O Brasil conheceu, como o mundo conheceu, um choque no preço do petróleo em 73, quando a gente estava ainda no ciclo de crescimento. Depois conheceu um segundo choque do petróleo, o mundo, em 79. Aí o México quebra em 1982. E quando quebra o México por uma dívida de 10 bilhões de dólares, o mundo entra em pânico. Os investidores falam, a América Latina desandou e o Brasil devia 70 bilhões de dólares. Para a gente ter uma ideia, nessa época, 70. Em 1987, quando a gente quebra, a nossa dívida já está em 110 bilhões de dólares, ou seja, aumentou mais de 50% em 5 anos. Bom, o Brasil, então, ele para de pagar os juros da dívida externa. Começa uma discussão toda com o FMI. Lembra? Fora FMI, Fundo Monetário Internacional, e o FMI emprestava dinheiro para o Brasil e impunha medidas, regras, tem que fazer o ajuste, tem que fazer a recessão, tem que fazer a recessão? Não, tem que fazer um ajuste. Desde então, a gente está falando, em 1987, fazer um ajuste das contas públicas. O Brasil gastava mais do que podia gastar. E aí, o governo da época, que era o governo Sarney, não queria fazer aquilo do jeito que o FMI propunha. Entra o ministro Dilson Funaro, a gente faz um congelamento
do preço dos produtos da economia. E o fato é o seguinte, a inflação naquele tempo estava 235% ao ano. Desandou tudo. Sabe qual era o volume de reservas internacionais do Brasil em 1987? 4 bilhões de dólares. Sabe qual é o volume de reservas internacionais do Brasil hoje? Quase 350 bilhões de dólares. 350. Em 1987, o Brasil exportava 26 bilhões de dólares por ano. Hoje o Brasil exporta 224 bilhões de dólares por ano. O Brasil importava 15 bi de dólares por ano, hoje importa 177 bi. Então, o que se chama movimento de comércio, a soma dos dois, o comércio internacional brasileiro, era de 41 bilhões de dólares. 41. Hoje é 401. É quase 10 vezes. Dá 9,7 vezes. O que o Brasil exportava ou importava em um ano, em 1987, hoje faz a cada 40 dias. É uma economia pujante, é uma economia avançada, comparada à economia que a gente tinha em 87, uma coisa do outro mundo. O Brasil não tinha o grau de desenvolvimento tecnológico que tem hoje. O Brasil tinha um analfabetismo brutal comparado ao que tem hoje. O número de pessoas na universidade era completamente diferente, o número de médicos existentes, o número de empresas. A produção agrícola brasileira, o agronegócio brasileiro, era um desastre. A gente olhava para fora buscando inspiração para ver onde a gente poderia buscar um exemplo para seguir. Hoje a gente olha para cá, o exemplo está aqui, está no centro-oeste, está no nordeste, está no norte, está no sul, está no sudeste. O mundo olha para o Brasil do agronegócio. O mundo olha para o Brasil com admiração. Os investidores olham para o Brasil hoje e falam, claro, tem que fazer ajuste, do jeito que está não está bom não. O dinheiro internacional não está chegando como já chegou. Só que nós temos promessas de concessão, nós temos promessas de privatização, não tantas quantas deveriam ter. Por quê? Porque esse governo não faz. Mas, no entanto, você tem investidores de olho, com apetite, querendo colocar dinheiro. O empresariado está esperançoso, quer botar dinheiro. E as pessoas estão ávidas, precisam de emprego. O Brasil não está quebrado. E por que não está quebrado? A gente tem que ter esperança, a gente pode ter esperança e a gente pode ter a certeza de que nós vamos sair lá na frente. O problema é o custo. Também não está uma maravilha. Ou seja, o presidente da República conseguiu falar duas frases que não traduzem a realidade. Não é verdade. Nem que está quebrado, nem que está uma maravilha. E o Brasil depende muito do seu presidente, do governo do seu presidente. É difícil a tarefa dele. Ser presidente da República é uma tarefa difícil, complicada. Pular de paraquedas é difícil, dirigir um jato é difícil. Você me dá uma chave e me coloca dentro de um Boeing e fala, você tem 3 dias para tirar ele do chão. Eu não tiro. É difícil, eu não sei fazer. Mas exige técnica. Presidente não exige técnica, exige liderança. E é isso que é o grande desafio. Inspirar, fazer com que as pessoas acreditem, estimular, sempre de olho naquilo que é certo, ser um devoto da ciência, ser um devoto do equilíbrio fiscal, ser um devoto do que há de melhor, de práticas administrativas, escolher os melhores. Ele montou um bom time, com exceções, né? Na educação não acertou a mão, nem agora. Não acertou a mão no comércio exterior, lamentavelmente. Colocou um sujeito que não tem a menor qualificação para isso. No Ministério da Saúde está com dificuldades desde o início, porque primeiro não se entendia com o cara. Agora tem um sujeito que não se entende com a realidade. É um sujeito atrapalhado. E está cada vez mais atrapalhado. Agora o Brasil, do presidente, quebrou e não tem seringa. Esse é o Brasil do presidente. É animador, né? Você vê aquele que é o seu líder falando essas coisas. Certa vez perguntaram para o presidente Tancredo Neves, que não tomou posse, mas chegou a ser eleito, quais eram as 10 características mais importantes para um presidente da República. E ele respondeu, as 7 primeiras são paciência. As outras 3 você escolhe porque não tem a menor importância.
paciência 7 vezes. Então, o presidente da República tem que ter 7 vezes paciência. Paciência com os desafios, paciência com o fato de que ele não consegue fazer as coisas que quer e não vai conseguir nunca. É muito difícil o trabalho que ele tem pela frente. Razão pela qual isso é coisa para poucos. Para poucos. Para chegar lá, precisa ter 58 milhões de votos. E a confiança da sociedade que ele recebeu. E outros receberam em momentos anteriores, mas está com ele a bola. Então, ele tem que dar a solução. Ele tem que encontrar o caminho. E é dele que se espera o caminho. Então, se não está dando, o que o senhor vai fazer para mudar? Essa que é a grande pergunta. Então, 7 vezes paciência. E dados reais. Nós não quebramos. E eu acho que aqui a gente conseguiu ver alguns dados para mostrar o que é, lamentavelmente, um Brasil quebrado. Eu vi o Brasil quebrado. Várias pessoas viveram e viram o Brasil quebrado. É uma sensação de desorientação. É uma bússola sem agulha. Você não tem para onde correr. Você só vê o noticiário, governo indo negociar com o FMI, governo tentando falar com os credores, Clube de Paris, você nem sabia o que era, achava que o pessoal ficava dançando aqueles cancan com as pernas que pulavam para cima, não é nada disso, umas reuniões insuportáveis. Investidores, missões do FMI, gente com pastinha vindo para cá, Ana Maria Ju era o nome de uma delas e vinha para cá. Aí você sabia o nome do presidente do Banco Central americano, né? Hoje a gente fala que a gente sabe o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente sabia o nome dos presidentes do Banco Central americano. Porque a gente tinha que negociar, tinha um negociador da dívida que ia para os Estados Unidos, voltou o negociador da dívida. Então o Brasil não quebrou, nós não estamos nessa. Podem ficar tranquilos, nós vamos sair dessa de um jeito mais fácil ou de um jeito mais difícil, se houver um compromisso, não um pacto. Que pacto é coisa muito, sabe, chega a ser infantil. Vamos fazer um pacto, eu te amo e você me ama. Isso não existe, não vai acontecer. Mas sabe, Congresso tem as reformas. Se o presidente vai ser o Arthur Lira, se o presidente vai ser o Baleia Rossi, se o presidente vai ser o Golfinho, não importa quem vai ser o presidente da Câmara, quem vai ser o presidente do Senado, a gente tem uma lista de coisas que a gente tem que transformar. E o governo tem que pegar um pedaço de papel em branco e botar lá, eu quero fazer isso, isso, isso. Mas não é assim, eu quero CNH com 40 pontos, eu quero voto em papel. Isso não muda a sociedade. Pode até ter o voto em papel, para mim isso é irrelevante. Mas quais são os pontos do Brasil que a gente vai ter para que a partir de 2022, 2023, na nova eleição de 2023, a gente consiga chegar melhor do que está hoje e não perder tempo. Então, que o governo que tem este ano e o próximo, a gente já fez a conta mostrando que esse ano líquido, temos 7 meses de trabalho parlamentar, a gente possa aproveitar esse tempo e mais o ano que vem, que é pouco porque tem eleição, para poder lançar as bases de um país que a partir de 2023 consiga evoluir com o presidente Bolsonaro reeleito, com um candidato da oposição eleito. Para mim é irrelevante pensar nisso, eu quero um caminho. E a gente precisa ter um caminho. Nós não vamos ter um caminho com o derrotismo. Então, gente, o Brasil não quebrou. Felizmente o Brasil não quebrou. E mais, o Brasil não vai quebrar. Ele é muito forte. Ainda sobre esse tema de abertura do nosso meio do dia de hoje, já que o Oineg falou em inspiração, vamos ver se sai alguma inspiração dessa informação trazida pela Natália Paz, direto de Brasília. Diga, Natália. Sem anunciar antecipadamente em sua agenda oficial, o presidente Jair Bolsonaro realizou mais cedo uma reunião com ministros no Palácio do Planalto. Paulo Guedes, da Economia, decidiu interromper as férias e participar presencialmente do encontro. Ontem, todos os ministros receberam ligação do Planalto com um convite para a primeira reunião do ano com Bolsonaro. Esse encontro aconteceu um dia após Bolsonaro afirmar que o Brasil está quebrado e que não consegue fazer nada. Antes da reunião com apoiadores no Palácio da Alvorada, o chefe do executivo ironizou que o país está uma maravilha e novamente criticou a imprensa. Vou tirar, que foi que o Brasil estava quebrado. O Brasil também está uma maravilha. A imprensa sem vergonha, essa imprensa sem vergonha, faz uma onda terrível. Para a imprensa montava Lula, Dilma, gastando 3 milhões por ano para eles. Oineg sem vergonha, Débora sem vergonha. Felipe sem vergonha.
A imprensa não tem vergonha de publicar a verdade, né? A imprensa não tem vergonha de publicar aquilo que descobre, né? Não me lembro de ter visto nenhum desmentido sobre as acusações feitas ao Flávio Bolsonaro, né? A imprensa vai lá e pega o que saiu no Ministério Público, o que o Ministério Público descobriu, o que a polícia descobriu, o que os juízes estão decidindo. A imprensa vai lá e publica. A imprensa, ela não produz informação. A imprensa transporta informação. O presidente Bolsonaro está eleito presidente da República, em parte porque o trabalho da imprensa foi muito bem feito. A gente descobriu todos os equívocos do Mensalão e cobriu com muito destaque. Porque é curioso, né? O presidente Bolsonaro critica a imprensa e o PT critica a imprensa, né? O PSDB critica a imprensa, o PDT critica a imprensa, o Ciro Gomes critica a imprensa, todos criticam a imprensa, claro, e tem que criticar mesmo. A imprensa, ela cumpre um papel que é de apontar coisas que são desagradáveis. A gente não vive do desagradável, mas muito daquilo que a gente faz é desagradável, é chato. É como um médico, você ter raiva do médico porque ele pediu um exame e descobriu que você está com uma doença. Aí você fica com raiva do médico, você fica com raiva do termômetro, né? Você fica com raiva de tudo. Qual é o remédio? A imprensa não é um remédio do tipo... A imprensa não decide qual é a cura. Quem resolve quais são as curas para os males são os atores. Quando a imprensa cobre os assuntos ligados ao futebol e aponta alguma coisa que o time A ou B não gosta, quem tem que resolver o problema é o time A ou B. Quando a imprensa cobriu, por exemplo, o escândalo que foi Brumadinho, a Vale não gostou. A Vale não gostou e criticou a imprensa. Bom, mas vem cá, a imprensa derrubou aquele talude, aquele monstro, foi a imprensa que derrubou? Foi a imprensa que fez rachadinha na Assembleia Legislativa? Aí se tivesse sido a imprensa, aí tudo bem. Aí vamos criticar a imprensa. A imprensa jogou luz sobre o Petrolão? Ou não? Não cobriu. O Lula reclama da imprensa. Diz que a imprensa está a serviço do Bolsonaro. Bolsonaro reclama da imprensa, diz que a imprensa está a serviço do PT. A imprensa não está a serviço do PT, do Bolsonaro. A imprensa cumpre um papel social. Como a limpeza pública tem um papel social, como os professores têm um papel social, como os médicos têm um papel social, os engenheiros têm um papel social, os jornalistas, os repórteres têm um papel social. O papel social é buscar informação e entregar para aqueles que assinam, para aqueles que leem, para aqueles que ouvem, para aqueles que assistem. Esse é o papel. As fake news não vêm do jornalismo. As fake news vêm das redes sociais. Das redes sociais que apoiam o presidente da República, das redes sociais que apoiam o Lula e o PT. Esses caras que produzem notícia falsa. Governos são grandes produtores de fake news. O governo vai lá, pavimenta um trechinho de 40 quilômetros de estrada, num país que tem 1 milhão de quilômetros de estrada, e diz que está fazendo uma coisa incrível. O governo vai lá e compra 2 milhões de vacinas, num país que precisa de 400 milhões de vacinas, de doses, e diz que está fazendo um trabalho incrível. O governo lança uma escolinha bilíngue num estado e diz que está fazendo um trabalho incrível. O governo lança 40, 50 escolas cívico-militares num país que tem 160 mil escolas, 116 mil escolas, que para transformar teria que ter milhares e milhares e milhares e milhares de escolas deste tipo. O governo lança meia dúzia e diz que está transformando o Brasil. A imprensa vai lá e diz que não está transformando o Brasil. Aí a imprensa é a imprensa sem vergonha. A gente não tem vergonha mesmo. Eles é que deveriam ter vergonha daquilo que eles fazem, né? Eles é que deveriam ter vergonha de não ter seringa. O governo deveria ter vergonha de não ter agulha. O governo deveria ter vergonha de não ter saído atrás das vacinas. A imprensa não tem que ter vergonha disso. Pessoalmente, você pode ter vergonha. Puxa, eu tenho vergonha de ser o 31º na fila da Pfizer, né? Quando a gente chegou lá para bater, olha, outros 30 países já vieram aqui, 30. A 8ª maior economia do mundo, podia ter sido a 8ª a chegar, né? Vai lá, a 8ª, podia ter sido a 1ª também. Não, foi a 31ª, pegou a senha 31. Olha que vexame, um vexame internacional. A Argentina começou, o Chile começou, Costa Rica começou,
Nos países da Europa, só a Holanda é a última que está começando, e a gente não tem prazo. Você ouve as declarações do ministro da Saúde. Então, ele é que deveria ter vergonha, o ministro da Saúde, né? Ter vergonha de ser ministro da Saúde. Então, é um ministério sem vergonha. Isso sim. Agora, o presidente da República acusar a imprensa é muito confortável. Tira a imprensa, aí você tem a ditadura. Tira a imprensa, você não tem a liberdade. Tira a imprensa, você não tem a democracia. Sabe onde não tem imprensa livre? Na Venezuela, na Coreia do Norte, em Cuba. O presidente quer um país assim, para ele poder tomar as decisões que quiser sem ter alguém olhando. Ele não gostava disso no tempo em que ele era oposição. Por que agora que ele é governo ele quer alguma coisa assim? Para poder se comunicar pelas redes sociais, dizendo o que bem entende? Poder dizer que o Brasil está quebrado e ninguém questionar? É isso? Então, a imprensa de um país, quanto mais sério é o país, mais dura pode ser a imprensa. Quanto mais sério é o país, mais independente e séria é a imprensa. O Brasil tem uma imprensa independente e séria. É preciso que os governantes estejam à altura desse ambiente desconfortável, que é conviver com a observação, com a crítica, com os colunistas. Tem colunista que diz coisa que eu não concordo. E aí? Então vamos calar o colunista? Tem jornalista que faz matérias sobre o meu time de futebol São Paulo. Eu falo, pô, mas que droga, não é possível. Mas vou ficar com raiva do jornalista? Os fatos estão lá. Os fatos são comprovados. Opinião é algo que você pode discutir. Fato, se você estiver discutindo, é porque eles estão errados. Se estiver errado, corrige. Quais são os fatos errados a respeito do governo Bolsonaro que têm sido publicados? Ele vai poder encontrar erros de cobertura aqui ou ali. Agora vai dizer que a imprensa brasileira não faz um bom trabalho apontando os problemas do Brasil, apontando os desafios de vários desafetos, inclusive, do presidente da República, como o governador João Dória, ou ele acha que o governador João Dória é protegido da imprensa? Não é protegido da imprensa. Então, governante algum consegue fazer esse acordinho que talvez alguns governantes gostassem, né? Gostariam que fossem feitos. Não. Aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, a gente tem muito cuidado e muita responsabilidade para falar. Muito cuidado e muita responsabilidade. A gente não sai garganteando e dando pancada em todo mundo, não. A gente vai atrás de fatos, a gente levanta os dados e a gente dá opinião. As opiniões, se não concorda, pois apresente alguém que dê outra opinião, não tem problema nenhum. Agora, os fatos jornalísticos, eles são sempre muito checados. Gostem as pessoas ou não. É fácil falar mal da imprensa, né? Primeiro que não existe uma coisa chamada a imprensa. Como não existe uma coisa chamada o político, né? O político tem o político bom, tem o político ruim, tem o político admirável, tem o político nojento, tem de tudo. E o presidente da República vai ter a lista dele, dos políticos que ele admira, dos políticos que ele considera nojentos, etc. e tal. A imprensa, não existe a imprensa, não existe uma reunião em que os donos de veículos de comunicação ou jornalistas de diferentes veículos de comunicação se reúnem para decidir qual vai ser a manchete amanhã de todos os jornais. Por que o presidente da República, quando fala algo e sai em todos os jornais, ele reclama? Ele preferia ser ignorado? Imagina o presidente da República sendo ignorado, né? Aí sim poderia ter uma orquestração. Vamos ignorar o presidente da República. Todos se reúnem, não dão uma notícia sobre o presidente da República. Isso não existe. Então, ele pode criticar e num país livre, o presidente da República pode dizer que a imprensa é sem vergonha. Não tem problema nenhum. Mas o país continua livre e a imprensa continua livre e vigilante fazendo o seu trabalho.